Hoje nós estamos aqui com a doutora Delma Silveira Ibias, advogada familiarista, conselheira estadual da OAB Rio Grande do Sul e também presidente do IBDFAM Rio Grande do Sul, dentre outras qualificações aqui. Uma das principais, vamos dizer assim. Delma, bem-vinda conosco. E nós iremos abordar uma temática por demais interessante, que é o reconhecimento socioafetivo extrajudicial. Então, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Joana. É um prazer estar aqui te recebendo e a gente poder conversar sobre um tema que é tão importante e que está tão na ordem do dia e que é um tema recorrente nos nossos escritórios, no nosso direito de família e que faz muito bem para a nossa sociedade, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para as nossas famílias, né? Com certeza. E nós queremos dizer aqui que o reconhecimento socioafetivo, ele é um tanto desconhecido da maioria da população. E por isso, então, que nós estamos abordando a temática. Doutora Delma, como é que se instrumentaliza um reconhecimento socioafetivo extrajudicial? Significa no cartório. Muito bem. Então, doutora Joana, no cartório, as pessoas muitas vezes conhecem, e tu fizeste uma afirmação aí que é correta. As pessoas chegam para a gente e dizem assim, eu gostaria de fazer, ou tem uma pessoa que tem um bebê e eu gostaria de adotar, ou eu gostaria de fazer esse reconhecimento socioafetivo. Então as pessoas misturam muito a adoção com reconhecimento da filiação socioafetiva. Então é bom a gente esclarecer assim, o reconhecimento da filiação socioafetiva, como é que nós podemos fazer extrajudicial, ou seja, no cartório. Então, a criança que vai estar sendo adotada tem que ter 12 anos completos. Por quê? Porque se tiver menos de 12 anos, daí não pode fazer no cartório. Daí, por hora, é só judicialmente. Então, com 12 anos ou mais, pode ser feito. Daí tem uma série de requisitos, de documentos, os requisitos essenciais, e dentre eles eu gosto muito de destacar que é o estado de filiação, ou seja, precisa provar no cartório, mesmo sendo em cartório, que essa criança é tida como, assim, no caso, quase um adolescente, né? É tida como filho, tem o estado de filho, é igual se tem outros irmãos, é a mesma criação que nem os outros irmãos, estudam nos mesmos colégios, tem os mesmos cuidados médicos, enfim. Então, é como se filho fosse. Aí precisa ter, então, a anuência dos pais, né? Ambos os pais precisam anuir com essa nova qualificação de filiação. Caso, as pessoas perguntam muito também, mas se já for morto, se um dos pais biológicos for falecido, muito bem. Então, a gente vai provar lá no cartório, através do documento competente, que é uma certidão de óbito atualizada, provar que aquele pai ou aquela mãe, um deles já é falecido. Então, é assim, bem interessante, né, Jona? Essa questão da prova também, não sei, assim, tu também em cartório, assim, tu deve ver muito isso. Depois eu te falo como as pessoas chegam querendo saber qual a prova que elas têm que fazer, que eu acho isso bem importante. Exatamente. As pessoas procuram o registro civil e, com certeza, muitos escritórios de advocacia para poder instrumentalizar. E quando você diz que as pessoas têm uma certa confusão no tocante à adoção e reconhecimento socioafetivo, realmente elas pensam que o reconhecimento socioafetivo é como instrumentalizar uma adoção, só que são situações bem diferentes. A adoção é processo judicial
E o reconhecimento socioafetivo, desde que preenchido alguns requisitos e tendo a idade limite de 12 anos para poder chegar no cartório e fazer esse reconhecimento, preenche-se determinados requisitos e aprova. Como se chega à configuração da socioafetividade perante o cartório? Porque, neste caso, toda a situação probatória ela é realizada no cartório de registro civil, onde as partes que desejam fazer o reconhecimento vão ter que apresentar fotografias, várias situações que comprovam que aquela relação já vem de muito tempo e a posse do estado de filho ela está configurada no meio onde as pessoas convivem. Além disso, o oficial registrador ele exige a presença de 2 testemunhas ou 3 testemunhas que tenham conhecimento daquela vivência de socioafetividade. Em alguns casos, aquela pessoa que vai ser reconhecida é filha de do casal. A mãe era solteira, teve o filho, começou a conviver em união estável com o companheiro e o companheiro vem agora querer fazer o reconhecimento. Isso. Porque ele é tido já como o pai, ele deixa de ser o padrasto com o reconhecimento socioafetivo e passa a ser o pai realmente. Na verdade, de fato, ele já é o pai, só que precisa trazer essa situação para o papel, dar a segurança do reconhecimento através dos meios legais do reconhecimento socioafetivo que é instrumentalizado. Então, assim, como a senhora diz, que é necessário buscar todas aquelas provas para comprovar essa relação socioafetiva. E essas questões da prova, doutora Joana, é muito interessante, assim, porque as pessoas, assim, mas eu sou, no caso, por exemplo, o pai, o padrasto, já convive com a mãe há muito tempo, criou aquela criança desde o nascimento até a idade, né? Como se filho seu fosse. Muitas vezes não tiveram filhos comuns ainda. Aí, quando vão fazer esse reconhecimento, já tem outros meio-irmãos, como eles costumam se chamar, né? E aí, então, deseja fazer esse reconhecimento socioafetivo mesmo, consciente, que não é pai biológico, que é o padrasto simplesmente. Então, aquela mãe, que é a mãe biológica, e o pai, então, tem que ir a cartório e levar essas provas para o escrevente, para que seja efetivamente instrumentalizado esse procedimento extrajudicial. Essas provas, as pessoas pensam assim, ai, mas como? Ai, doutora, mas isso é difícil. Não, não é difícil, é só a gente pensar. O que a gente faz com os filhos? A gente matricula na escola, a gente leva no médico, a gente vai na reunião de pais e mestres, a gente vai na pracinha, a gente ensina a andar de bicicleta, a gente leva na natação, a gente leva na escolinha de futebol. Então, esses contatos, essa aparência, esse estado de filiação é fácil porque é notório, ele é público e notório. Todas as pessoas daquele entorno social sabem disso. Então, às vezes, tem casos assim que chega, a gente pede assim, olha, a gente precisa de uma declaração, de algumas testemunhas também desse convívio social de vocês. Aí, o que as pessoas dizem? Ah, mas eu vou falar então, por exemplo, tive um caso em que o menino ia na escolinha de futebol, por acaso era do Internacional, né? Então ia sempre, e o pai que levava, então, o pretenso pai socioafetivo. E aí ele chegou e falou para outros pais dos coleguinhas, pois é, eu estou querendo regularizar, assim, assim, assim. E aí, qual era a surpresa daqueles outros pais, dos coleguinhas, diziam assim, ah, mas ele não é seu filho? Mas eu pensei que fosse. Quantos anos que a gente já está aqui na escolinha e eu pensei que fosse seu filho. Então, aí está uma prova substancial.
é aquela prova do social, do público, né? Então, para a sociedade, para os vizinhos, para os amigos, para aquelas pessoas do entorno que convivem na teia social, é como se filho fosse. Então, tem todos os mesmos benefícios que têm os filhos biológicos, por exemplo, da escola, por exemplo, dessas atividades extracurriculares, o benefício do seguro-saúde. Então, todos esses elementos são provas que vêm para esse procedimento para que seja comprovado, né? Outra situação de prova muito importante e que é bastante utilizada são as fotografias dos eventos sociais. Crisma, primeira comunhão, batismo, as festas de aniversário, a colação de grau. Então, são muitas fotografias que demonstram aquela convivência de anos, viagens, passeios, tudo registrado. Então, quando você, registrador, pega todas as provas e mais as fotografias, assim, você vai verificando que realmente naquela família ali, família mesmo, existe um carinho muito grande, um amor muito grande entre todos e que a socioafetividade, ela Está restou presente. configurada. Realmente. E aí, o oficial registrador, ele precisa fazer uma certidão que realmente ele entrevistou as partes envolvidas, entrevistou a pessoa que vai ser reconhecida, recepcionou todas essas provas que nós colocamos aqui. Então, fica muito bem provado aquela situação de socioafetividade, onde, com esse expediente todo, se encaminha ao representante do Ministério Público. Antes de chegar lá, Joana, deixa eu te interromper só para falar uma coisa que eu acho assim muito importante, eu gosto muito de frisar. As fotografias são assim elementos assim muito importantes. E hoje, com as redes sociais, com as novas tecnologias, isso se tornou mais fácil ainda. Então, é o WhatsApp, é as redes sociais, então, os grupos, né, através de e-mails, através de áudios, de vídeos. Então, de todos esses momentos marcantes, familiares que tu falaste, também tem essa coisa do convívio. Pai, me pega tal hora, hoje eu não vou, hoje é tal coisa. Ah, meu filho faz isso, faz aquilo, já fez o tema, já comprou meu livro, passou no supermercado, né? Então, essas coisas do dia a dia que caracteriza, sim, essa possibilidade e essa verdade que as pessoas querem tornar efetiva através de um documento, porque já existe essa situação fática, então já criou-se esse verdadeiro estado de filiação, essa posse de filho, né? Todos sabem, o convívio, e essas provas então são robustas, tem determinados casos assim que as pessoas chegam e começam a falar e a gente já vai desencadeando aquele dossiê, digamos assim, né? Com aquele conversar, aquele contar as histórias, narrar episódios, né? Isso é fantástico, porque isso, no direito de família, é muito forte. Isso é muito... porque o afeto, ele se sobrepõe a qualquer outra situação. Então, não é uma situação de arranjo, que tu tem que montar, que tu tem que pensar como vai ser a prova. Não. Aquilo acontece normalmente, naturalmente, e vai se consubstanciando, né? Então, isso aí eu acho que é muito bom, as pessoas precisam saber, precisam se regularizar para evitar problemas futuros, né, doutora Joana?
Doutora Delma, mais um detalhe importante, já que nós estamos falando que se forma um expediente no cartório de registro civil, a importância de saber quais documentos que eu preciso levar. Eu preciso ter a certidão de nascimento desse adolescente que vai ser reconhecido, os documentos de identificação do pai ou mãe que quer fazer o reconhecimento socioafetivo, porque ele pode ser materno ou paterno, então eu tenho que ter os documentos desta pessoa que vai fazer o reconhecimento, além do RG e do CPF, mais a sua certidão de estado civil, que pode ser, se for solteiro, a certidão de nascimento, se for casado, a certidão de casamento. Por que isso? Porque ao fazer o reconhecimento, nós vamos incluir o pai, que está fazendo o reconhecimento socioafetivo, ou a mãe, que está fazendo o reconhecimento socioafetivo. E os pais desta mãe vão ser avós, no os caso. avós. Uhum, Então, eu preciso ter um documento que contenha esses elementos, esses dados. Esses dados. Então, além de todo esse conjunto probatório, a necessidade dos documentos de identificação. E muito importante que nós precisamos dizer aqui é que no cartório de registro civil, nós só podemos instrumentalizar um reconhecimento ou materno ou paterno em relação àquela pessoa que vai ser reconhecida. Porque não tem como nós reconhecermos no mesmo momento pai e mãe daquela pessoa. Não, eu só posso fazer ou o reconhecimento materno ou o reconhecimento paterno. Isso é outra questão também, doutora Joana, bem interessante, que as pessoas falam muito, e muitas vezes até os alunos em sala de aula também questionam a gente. Ah, professor, mas agora não tem a multiparentalidade? Então, tem a multiparentalidade, sim, mas daí ela é judicial, e aqui neste caso, nesses exemplos que nós estamos dando, vai existir uma multiparentalidade também, só que ela é unilateral. Tu pode ter, então, no caso que nós exemplificamos, que pegamos o pai, que pode ser o pai ou a mãe. Então, é o adolescente, né, que tem um pai e uma mãe biológica e vai ter mais, por exemplo, um pai socioafetivo. Então, existe aí uma multiparentalidade, porque vai ter na certidão de nascimento dele o nome de uma mãe e de 2 pais. Tá? E se tiver daí a dupla parentalidade, aí então já tem que ser judicial, daí é outro capítulo, outra história, outra formatização, outros documentos que são necessários, né, doutora Joana? Exatamente. No cartório, e eu friso bem no cartório, porque existem requisitos que nós temos que observar. Um deles é a questão de ser só um reconhecimento paterno ou materno, e o outro é a idade. No cartório, somente a partir dos 12 anos de idade. Não quer dizer que não possa ser reconhecida socioafetivamente uma criança que tenha 6, 7, 8 anos. Aí o caminho não vai ser no cartório extrajudicial, vai ser no poder judiciário. Através da competente ação judicial de reconhecimento de paternidade ou maternidade, ou no caso, parentalidade socioafetiva, né? E vai, claro, exigir outros documentos, outro tipo de prova e tudo mais, mas que também são meio parecidos, alguns, né? Mas foge, por exemplo, desse requisito. E também, doutora Joana, é importante a gente falar no caso que nós falamos antes, se é falecido um dos pais, junta a certidão de óbito daquele pai. E existe também, que eu acho que nós vamos falar mais adiante, na possibilidade de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva pós-mortem, né? Que é quando aquela pessoa que quer reconhecer vem a óbito antes de fazer isso. E não
fez. Aí o motivo não vem ao caso por que ela não fez, né? Não reconheceu em vida. Aí vem a óbito. Aí aquela pessoa, né, ou através de um representante legal, vamos pegar o mesmo exemplo. O pai foi a óbito, vamos matar todos os homens hoje, né? O pai foi a óbito e aí ficou, então, um filho socioafetivo que não foi reconhecido em vida. Então, pode, se for menor, pode ser através da mãe, sua representante legal, ou outra pessoa que for sua representante legal, ou então ele pode fazer essa, se ele for maior, ele pode, em nome próprio, né, ajuização de reconhecimento dessa parentalidade socioafetiva e, claro, vai exigir uma série de requisitos também, né? E é importante que se diga que os efeitos, tanto para a extrajudicial, aquela que é feita lá no cartório com a doutora Joana, e a que é feito no judiciário com um juiz ou uma juíza, os efeitos são os mesmos. Ou seja, tem todos os efeitos da filiação, de patrimônio, de nome. Então, esses efeitos são importantes, muito marcantes, porque é um divisor de águas na vida de uma pessoa, né? Porque tu vai passar a ter uma série de direitos que antes tu podia até pleiteá-los, mas tu não tinha legitimamente, legalmente. Tá? Como bem disse a doutora Delma, que o reconhecimento no cartório é só quando o menor acima de 12 anos e o pai ou a mãe estiver vivo, porque situações onde o pai em vida não fez o reconhecimento e veio a óbito, esse reconhecimento somente poderá ser buscado via judicial, não no cartório de registro civil. E muito importante os efeitos. Por que se busca esse reconhecimento em vida? Justamente em virtude da constituição do vínculo da parentalidade. A pessoa passa a ser filho daquela que fez o reconhecimento. E aí, tendo todos os direitos sucessórios, alimentares, previdenciários, ao nome, à convivência, todos os direitos com relação àquela parentalidade que isso foi concretizada através de um procedimento que se iniciou no cartório, foi para o Ministério Público, retornou ao cartório, foi feita a verbação deste reconhecimento à margem do registro e extraída a certidão. A pessoa passa a ter uma nova certidão de nascimento, constando os pais biológicos registrais e mais o pai ou a mãe socioafetiva. Então, uma dica nossa aqui, né, doutora Delma, de procurar fazer o reconhecimento socioafetivo em vida. Por isso que a gente procura divulgar muito, porque em vida a pessoa pretenso pai vai lá e expressa a sua vontade. Então Isso. é muito mais fácil e é muito mais simples, né, Joana? Muito. Agenda um horário no cartório, vai lá, conversa, vê todos os documentos, enfim, se assessora, consulta seu advogado, sua advogada, procura se inteirar direitinho e faz, é rápido, é tranquilo. Enquanto que o judicial, ele é incerto e não é garantido. As pessoas vão, tá, mas o judicial também, pós-morte, é garantido? Não necessariamente. Por quê? Porque todo um processo judicial, ele tem toda uma tramitação, uma maturação, as fases processuais, e vai depender da prova que for carreada a esses autos. Então, tem que ter uma prova robusta e, em muitas vezes, quando envolve patrimônio, geralmente envolve,
Se estabelece um litígio entre Uhum. um outro herdeiro, aí a situação é mais complicada Complicado. ainda. Então, o processo judicial pode se prolongar por muitos anos, não é pacífico o processo, nunca a gente pode dizer que ele a gente diz probabilidades, em face da doutrina, da jurisprudência, mas o processo em si ele é único, quer dizer, aquele processo é que tem que ser bem conduzido, as provas bem feitas, né, para que leve aquele objetivo que a pessoa deseja, né. Então, e tem os entendimentos, né, doutora Joana, no judiciário sempre tem duas correntes, né, sobre vários assuntos, sobre entendimentos das provas, existem tribunais que entendem que se o pai ou a mãe não fez esse reconhecimento em vida, então não teria essa autorização, essa vontade expressa de que esse pai ou essa mãe queria realmente reconhecer aquela filiação socioafetiva. Então, esse é um elemento assim subjetivo que é muito importante e muito discutido no judiciário. Nós temos decisões do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é a instância máxima que julga esses processos. Decisões para ambos os lados, reconhecendo a parentalidade socioafetiva, independente da vontade daquela pessoa que veio a óbito, e existe também outro entendimento de que exatamente por não ter manifestado essa vontade, então isso não poderia ser realizado pós-morte. Então vai gerar discussão, tem discussão, não é certo. Então o que nós fazemos, qual é a previsão que a gente tem, qual é a orientação que a gente dá? Preventivamente, faça no cartório, porque daí é um problema a menos. Aí tem assim, o brasileiro tem muito essa coisa, assim é com testamento, né? Ah, não, mas eu não falo dessas coisas para não ficar agorando. Não, não é agorando, gente. Isso aí é prevenindo, é uma advocacia preventiva. A gente evita problemas futuros, evita que depois os herdeiros fiquem litigando anos a fio, aquele desgaste enorme, emocional, econômico também, porque tem custas judiciais, tem honorários advocatícios, tem perícias, tudo isso, né? E o desgaste emocional que é maior, às vezes, destroçando uma família que tinha tudo para ser uma família unida, e aí começa todo esse litígio assim, que poderia ter sido evitado se as pessoas tomassem essa precaução. Por isso que a gente divulga sempre. Façam, se tem uma situação em que quer reconhecer aquele filho ou aquela filha, né? Façam isso em vida, façam isso no cartório direto, porque daí se soluciona uma série de problemas futuros, né, doutora Joana? Com certeza, não vamos correr riscos, vamos garantir o vínculo da parentalidade em vida. Eu agradeço imensamente a doutora Delma Ibias por todas essas orientações, explanações sobre um tema por demais importante em direito de família e sucessões. Obrigada, doutora Delma. Eu que te agradeço, doutora Joana. Eu sei da tua expertise, pela profissional que tu és, te parabenizo sempre pelo teu trabalho que tu fazes, divulgando e informando a nossa população desses casos e dessas práticas, desses procedimentos extrajudiciais que facilitam a vida das pessoas, é muito mais ágil, muito mais rápido, e as pessoas então precisam conhecer os seus direitos, né, doutora Joana? Muito obrigada pelo convite e por ter participado. Nós que agradecemos e logo, logo estaremos abordando uma outra temática por demais importante: abandono afetivo. Nos aguarde!